Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a Matrix no Brasil. Nesse vídeo então vamos falar sobre a Matrix brasileira, vamos falar aqui do sistema financeiro, da corrida dos ratos e do sistema de crenças também que existe no Brasil. Porque a Matrix brasileira ela tem uma influência muito grande na mentalidade das pessoas. Muitas pessoas pensam de certa forma por conta que elas foram condicionadas a pensar assim devido à Matrix. Eu vou explicar aqui nesse vídeo. O objetivo é você entender esses pensamentos, essas crenças que foram criadas para você poder mudar esse pensamento. Por exemplo, o pensamento de escassez que é muito forte que a Matrix implementou. E a principal característica da Matrix é a corrida dos ratos, no qual a maioria dos brasileiros está vivendo. Ou seja, a pessoa vive apenas para pagar a conta. Então ela trabalha, paga a conta, e fica sem dinheiro, tem que trabalhar de novo. Aí trabalha, paga a conta, fica sem dinheiro, vai pagar a conta. E assim fica nesse loop eterno. Só que diferente dos Estados Unidos, como eu falei no outro vídeo, o Brasil, a corrida dos ratos é um pouco diferente, porque as pessoas elas têm produtos de pior qualidade. Por exemplo, a começar pela casa, né? Nos Estados Unidos, o cidadão médio lá consegue financiar uma casa assim, com um bom espaço, com aquele jardim, aquele gramado, aquela garagem toda, né? Então ele fica preso na hipoteca, mas é pagando uma casona. Já no Brasil, as pessoas, no geral, têm que financiar aquela casa Minha Vida, aquele apartamento de 45 metros, agora inventaram até aquele de 38 metros quadrados. E outras coisas também, como o carro, né? Nos Estados Unidos você consegue comprar um carro de alta qualidade, mesmo que financiado ali, que você fique preso naquela Matrix, mas você consegue um carro financiado, um carro bom. E aqui no Brasil, para dar o exemplo, o nosso carro básico aqui mais popular, que é o Renault Kwid, que é uma vergonha, aquele carro não devia nem ser chamado de carro. O carro parece uma caixa de sapato e custa R$72 mil. Tanto que, por exemplo, esse carro ele nem é comercializado em países desenvolvidos, porque seria um desrespeito ao consumidor existir esse tipo de carro lá. O carro que não tem basicamente nada ali de atrativo nele, um carro minúsculo, não tem espaço nenhum, e ser vendido ainda pelo preço que é vendido no Brasil. E sem contar que existem algumas pessoas no Brasil, acho que a maioria das pessoas, elas estão presas na corrida dos ratos e não estão conseguindo comprar nenhuma casa, nenhum carro. Elas estão presas ali apenas pagando as contas básicas, né? Ou seja, o pessoal está trabalhando apenas para sobreviver. Mas apesar dos Estados Unidos ganharem do Brasil na parte do poder de compra, o Brasil ganha em algumas pequenas coisas dos Estados Unidos, como por exemplo o SUS e alguns benefícios que existem aí na carteira de trabalho, que vai ser a segunda coisa que eu vou falar aqui. E a carteira de trabalho, apesar de ter alguns benefícios, ela acaba se tornando uma prisão invisível para a maioria das pessoas. E essa prisão ela acontece por conta de duas coisas. Primeiro é por causa da Matrix, que mantém as pessoas na escassez e está deixando os pobres cada vez mais pobres. Não sei se vocês perceberam que está diminuindo cada vez mais o poder de compra do brasileiro médio, principalmente nesses últimos anos com esse último governo. E o segundo motivo é por conta das próprias pessoas que se aprisionam através das dívidas e da falta de educação financeira. E aí junta essas duas coisas e aí dá um CLT totalmente dependente do salário dele, que morre de medo de ser demitido. Tanto que quando eu trabalhava de CLT, eu via muitas situações das pessoas ali com medo de ser desligadas, né? Mudava de chefe ali, o pessoal já ficava naquela especulação, será que vai ter corte? Tinha gente que ia trabalhar doente, com medo de ser desligada, se ela faltasse ali para cuidar da saúde dela. Tinha pessoa ali que não tirava nem férias, com medo de, quando voltar, ela ser cortada, né? Tinha várias situações assim, tinha gente que ficava usando os filhos ali para poder chamar a atenção do chefe, para ver se o chefe ficava com dó, para não demitir. Então a pessoa ela fica agindo com base no medo, e é isso que é o objetivo da Matrix, controlar as pessoas através do medo. E as pessoas têm medo porque elas não sabem o verdadeiro potencial delas, e elas acham que só existe aquilo, só essa forma de ganhar dinheiro, e ela fica às vezes até se implorando, ali, se humilhando no mercado de trabalho, que não está valorizando quase nada hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitos CLTs que até conseguem ganhar bem, né? Os famosos CLTs premium aí, pessoal que ganha 10 mil para cima. Eu conheço algumas pessoas assim que até que conseguem ter uma qualidade de vida no Brasil, conseguem viajar,
fazer alguma coisa ou outra, né, comprar um carro um pouco melhor do que o Renault Kwid. Mas no geral, os brasileiros eles não estão trabalhando só para pagar as contas e nem para isso está sobrando, tá? Até porque o poder de compra ele está muito baixo hoje em dia, né? Vamos dar um exemplo aqui de quando eu era CLT. Quando eu trabalhava de CLT, o meu salário era de R$ 2.600. Então vamos supor que eu quisesse comprar um Renault Kwid, que é esse carro aí que é minúsculo, um carro totalmente borocochô. Eu teria que ficar 72 meses juntando R$ 1.000 para eu conseguir comprar esse carro. Agora me fala, quem que ganhando R$ 2.600 consegue juntar R$ 1.000? A maioria das pessoas elas não estão juntando nem R$ 100, né? Porque saiu o levantamento de que a metade dos brasileiros está endividado, metade está com o nome sujo e no geral o brasileiro médio não tem educação financeira. E isso independente de quanto a pessoa ganha. Porque, por exemplo, quando eu estava ganhando esse salário aí de 2.600, tinha um colega meu que ele ganhava mais de R$ 10.000 e ele ficava pedindo meu cartão de crédito emprestado, porque ele não tinha educação financeira. Então, eu tinha mais dinheiro que ele, mesmo eu ganhando menos. Porém, a educação financeira, ela é uma ferramenta para você sair desse sistema de corrida dos ratos aí, pelo menos. Por isso que não é interesse do sistema que as pessoas aprendam educação financeira, né? Até tentaram colocar nas escolas uma vez, foi barrado isso, né? E você vê que não tem muito incentivo para a educação financeira no Brasil, tem mais incentivo para deseducação financeira. Na verdade, o sistema ele só ensina você a consumir, não ensina a poupar dinheiro, a guardar, a investir, a confiar em você mesmo. Todo o sistema é baseado com que o pobre ele continue pobre para continuar servindo o sistema. Tem até um filósofo aí que eu não concordo com a ideologia dele, que é o Karl Marx, que é o filósofo aí do comunismo, né? Eu não concordo com essa ideologia política, até já fiz um vídeo aí falando que os motivos de eu não ser esquerdista, mas tem uma frase dele que eu concordo em partes. Ele fala o seguinte: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Eu não concordo com essa frase, mas eu concordo com a parte em que ele fala da importância da classe operária. Porque, por exemplo, na semana passada eu fiz uma viagem ali para o Chile e foi uma das melhores viagens. O pessoal me atendeu lá muito bem. E eu estava sendo muito bem tratado nos lugares, até no hotel que eu entrava ali, eu não tinha o trabalho nem de abrir a porta, assim, o próprio cara que ficava na recepção, ele abria a porta para mim. Eu saía ali do meu quarto, ia passear, quando voltava, estava tudo arrumado, minha cama ali, fui bem atendido nos lugares, nos restaurantes. E tudo isso só foi possível por causa da classe operária que estava ali para fazer o serviço dela. Então, por exemplo, aquela camareira, se ela não tivesse o incentivo ali para trabalhar, porque com certeza o incentivo dela não é porque ela gosta daquilo, e sim porque ela está precisando. Então vamos supor que aquela camareira ela ficasse rica e não precisasse mais daquilo. Quem que iria fazer, né? E se acontecesse isso com todas as outras camareiras, quem que ia fazer esse serviço? Então a Matrix ela pensa desse jeito: vamos manter a pessoa aqui na necessidade, no medo, faltando dinheiro, na pobreza, que ela vai ser obrigada a aceitar esse serviço e assim o sistema continua funcionando. O Elon Musk até falou recentemente sobre a possibilidade de alguns robôs fazerem esses trabalhos aí braçais, né? Maioria dos serviços, e aí criaria uma renda universal aí para as pessoas, né? Mas isso aí talvez nem aconteça ou demore muito. E quando foi criado esse sistema, eles não estavam contando ainda com isso, né? Então, por conta disso é que foi se criado também um sistema de crenças para manter as pessoas pobres, cada vez mais pobres e dependendo do seu trabalho CLT. Agora que eu já falei do sistema financeiro e do sistema de trabalho, vamos falar agora do sistema de crenças no Brasil, né? Que ele tem o mesmo objetivo: manter a pessoa pobre na pobreza, nunca que ela cresça demais. E para isso aconteceu algumas coisas que entraram na cabeça dos brasileiros para fazer com que o pobre fique cada vez mais pobre ou que ele continue pobre. E a primeira entidade desse sistema de crenças que eu vou citar aqui são as emissoras de televisão, principalmente TV Globo. A TV Globo, na maioria das novelas dela, ela sempre colocava ali os ricos
como os vilões. Então o rico era aquele vilão infeliz que ficava infernizando a vida dos pobres, tinha até inveja dos pobres, e os pobres era aquela povaiada lá que ficava ouvindo samba, todo felizão, todo animado e todo de bom caráter. E esse tipo de coisa, galera, por mais que muita gente ache que é besta, mas é uma coisa que ficou impregnada na mente dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não gosta de rico, odeia rico ou não consegue ficar rico por causa disso, tá? Porque foram crenças subliminares que foram colocadas aí no inconsciente do brasileiro. Então, por mais que você ache que é uma coisa besta, mas essas coisas simples, elas entram muito na mente das pessoas, tá? A nossa mente, ela tem um poder muito grande, principalmente no nosso subconsciente, tá? Isso tá até explicado aqui nesse livro que eu trouxe aqui hoje, do qual o primeiro princípio, ele fala que o todo é mental. Então vamos abrir aqui o primeiro princípio, que ele fala aqui, ó, o princípio do mentalismo. Então todos esses tipos de coisa, eles entram na mente das pessoas, e esse tipo de coisa que a Globo fez e outras emissoras também fizeram, com certeza entrou na mente dos brasileiros para eles odiarem os ricos e não conseguirem ficar ricos também por conta disso. A segunda entidade que eu vou falar aqui, ela é um pouco polêmica, mas que faz parte da vida dos brasileiros, que é a igreja. A igreja, ela, pelo menos quando eu frequentava, né, eu frequentava ali a igreja Deus é Amor com meu pai, a Assembleia de Deus também, eu ia com ele, com a minha mãe também na época que eu era criança, e a igreja quase sempre estava criticando os ricos, abominando a riqueza. Tinha até um versículo lá que eles liam, que não sei o que lá, entrar no reino dos céus, e eles só falavam de dinheiro na hora de pedir o dízimo, que aí falava que tinha que dar os seus 10%. E depois eu comecei a frequentar outra igreja, que era a Igreja Universal. Nessa igreja até que tinha algumas coisas falando ali de prosperidade, que você iria prosperar, mas tudo isso também era em prol de você contribuir financeiramente com a igreja, tá? Então eles só falavam de dinheiro quando fosse para você dar o dinheiro para eles. Eu lembro que uma vez eu fui na Igreja Universal e eles estavam com um negócio lá que era o propósito. Vamos fazer um propósito para sua vida financeira. E eu tinha uns 12 anos na época e eu queria fazer um propósito, né? Eu quero um propósito aqui de ganhar mais grana. E eu tava com R$ 5 na época. Eu peguei, coloquei dentro do envelope e levei lá para os obreiros. Aí o obreiro pegou o envelope, abriu e falou assim, olha, esse valor aqui não dá, tem que ser a partir de R$ 10. Aí eu fiquei pensando, caramba, meu, então até para você fazer o propósito tem que estar com a grana alta aqui, né? Porque na época era muito para mim, né? R$ 10. Então, nas igrejas só falavam de dinheiro quando era para você dar o seu dinheiro para algum propósito, ou para o dízimo, ou para a oferta. Eu nunca vi na igreja eles falando que ganhar dinheiro é bom, que ser rico é bom. E agora você pensa, se a igreja, que é uma coisa assim tão importante na cabeça dos brasileiros, se eles mesmos muitas vezes, né, condenam o dinheiro, como que o brasileiro ele vai conseguir gostar de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, né? E às vezes até muitas pessoas falam, não, eu quero sim ter dinheiro, eu quero ser rico, mas inconscientemente ele tem essas crenças aí que foi implantada pelo sistema, né, incluindo as emissoras aí de TV e mais a religião. Outro ponto sobre a crença que existe no Brasil é o jeitinho brasileiro. Essa é uma crença de muita, mas muita escassez mesmo. E até na semana que eu estava no Chile, na semana passada, eu fui comprar um chocolate lá que custava 4.000 pesos, né? Aí eu falei, caramba, tudo isso, né? Mas me dá aí que eu vou provar esse chocolate. O cara que estava me atendendo, ele pegou e falou assim, olha, não precisa levar esse de 4.000 pesos, leva esse de 1.000 pesos que tem o mesmo sabor, é o mesmo chocolate. Aí eu falei, caramba, mano, olha só, o cara foi honesto, né? Eu sou um gringo lá para eles, vim de fora e o cara não quis me oferecer o chocolate mais caro, né? Enquanto que aqui no Brasil, tava vendo a notícia que um vendedor ambulante lá do Rio de Janeiro vendeu 2 milhos por R$ 1.000 pro turista que era gringo, e ele chegou até a ser preso por conta disso. Então, essa mentalidade assim de jeitinho brasileiro, para gringo é mais caro, vou tirar aqui dos outros, é uma mentalidade muito de escassez que existe no Brasil, começou aí desde os políticos, né, e vem se aplicando às pessoas.
E essa mentalidade é uma mentalidade, uma das mais escassas que existem, porque ela está dizendo o quê? Que a pessoa ela não tem capacidade de ela mesma criar, ela mesma conseguir, ela tem que ficar dando jeitinho, ficar dando golpe nos outros, passando os outros para trás, sendo que ela não precisa disso. Se todo mundo soubesse o poder que ela tem de conseguir as coisas sem precisar tomar dos outros, ninguém precisaria ter esse jeitinho brasileiro. Outra crença brasileira muito forte em muitos lugares aí é aquela crença do vitimismo e de ficar dependendo do governo, né? Que o governo tem que me ajudar, tem que me dar uma assistência, porque eu sou incapaz. E o próprio governo também incentiva isso, né? Dando muitos incentivos aí para as pessoas, e isso drena com a autoconfiança da pessoa e com o merecimento, porque ela acha que ela só consegue se manter se o governo der algo para ela. Ela por conta própria ela não consegue. E outra coisa também sobre a crença que existe em muitos lugares do Brasil, que é uma crença muito ruim, não sei quem foi que começou com isso, que é a romantização da pobreza. Ah, que a favela venceu. Como que a favela venceu se ela não tem nem o básico ali de qualidade de vida? Igual, tem favela aí que não chega nem uma compra, você vai comprar um negócio na Shein aí, os Correios nem entrega, você vai fazer uma compra no Mercado Livre, não tem como entregar, né? Então como que isso daí é uma coisa bonita, uma coisa para ficar se enaltecendo, né? Então no Brasil tem muito isso, de ficar enaltecendo a pobreza. Ah, que nós é pobre, mas é limpinho, como se isso fosse uma coisa para ficar se orgulhando, né? Como se o pessoal fica tentando achar aquela nobreza em cima da pobreza, que não tem nada de nobre. Se a pessoa não consegue ganhar dinheiro, quer dizer que ela não tem capacidade de fazer as coisas na vida dela, não tem nada de nobre nisso. E aí o pessoal fica romantizando a pobreza e ainda se colocando como vítima, né? Então se alguma pessoa se destacar um pouco mais, ela acha que essa pessoa já deve para ela e que essa pessoa virou desumilde. Eu mesmo que tive um pouco de ascensão social, já passei muito por isso, fui muito chamado de desumilde, e pessoas achando que eu tenho obrigação de ficar ajudando elas, sendo que elas não fazem nem a metade do que eu faço. E também existe muita cultura de inveja no Brasil, né? Teve um período aí que a Jaque, ela comprou um carro, lá quando a gente morava em São Paulo, e assim que ela comprou esse carro, começou um monte de gente ficar curiosa ali, né? Sobre aquele carro, ficava olhando a hora que ela tirava da garagem. E aí teve uma vez que a gente precisou pedir ajuda para um cara lá, para o cara dirigir o carro, né? Porque a gente estava sem habilitação. E esse cara, ele dirigiu, logo depois a gente sentiu uma inveja muito forte dele. Ele ficou criticando o carro, ai, devolve esse carro, devolve para o banco. E sendo que minutos antes ele tinha falado que o sonho dele era ter um carro daquele, porque ele só tinha uma moto, para ficar andando com os filhos de moto era ruim. Então a pessoa é claramente invejosa, e a gente vê que existe muito essa cultura da inveja no Brasil, né? A pessoa, ela quer que você fique ali no mesmo patamar que ela. Se você se destacar um pouco, o pessoal já fica querendo te puxar para baixo, e isso acontece muito no Brasil, que é um país subdesenvolvido. Eu vi esses dias um vídeo de uma menina falando que ela comprou um carro lá na Europa, que é onde ela está morando, e o pessoal elogiou bastante esse carro, falou, nossa, que legal e tal, que você conseguiu esse carro, enquanto que quando ela estava no Brasil, o pessoal meio que ficava com inveja de ela estar conquistando as coisas, tá? Isso daí é outro pensamento de escassez aí do brasileiro, tá? Porque ele não consegue enxergar que existe para todo mundo. Ele não consegue, na verdade, enxergar que ele tem o merecimento de conseguir também, porque quando você tem esse merecimento, você não precisa ter inveja de ninguém, porque você consegue tudo que as outras pessoas estão conseguindo. Outra coisa também sobre crença, que é uma coisa até mais recente, que é a mentalidade de muitos brasileiros hoje em dia que estão meio que admirando bandidos, né? Então a gente vê muito isso nas músicas, na televisão, algumas séries. Tem série que a pessoa claramente é uma bandidona lá e o pessoal fica torcendo para esse bandido ali na TV. E como eu falei, é uma coisa subliminar, inconsciente, mas que fica ali grudado no cérebro do brasileiro, tá? E tá acontecendo isso em muitos lugares, tá? Músicas enaltecendo bandidos, pessoas que fazem coisas erradas, muito por conta da impunidade que tem no Brasil, mas aquela crença de escassez das pessoas que achar que só dá para você ganhar dinheiro e ficar rico se você fizer alguma coisa errada.
E outra coisa aqui, não sobre a crença, mas sobre alguns comportamentos dos brasileiros, que é o seguinte: por conta da maioria dos brasileiros ter uma mentalidade muito ruim e as finanças deles também são muito desorganizadas, isso acaba refletindo no relacionamento, né? Até por conta da lei da correspondência que está ali no Caibalho, que fala que o que está fora reflete o que está dentro, né? Então a pessoa ela está assim por dentro, acaba refletindo no relacionamento e ela acaba terminando mesmo com os relacionamentos dela. E aí, após o término, né, as pessoas elas costumam ficar indo em bares. Ah, eu vou no bar para encher a cara, para esquecer da ex e não sei o quê. E aí fica indo nesses bares e tomando cerveja, e aí ouvindo aquelas músicas de sertanejo que tem a vibração muito baixa, como eu falei, e a pessoa acaba derrubando mais a vibração dela e permanecendo nesse loop. E quem está ganhando com isso é a indústria de cerveja, de bebidas, né, dos bares. Tanto que esses dias eu estava num bar ali no centro, né, e eu fiquei pensando, pô, por que será que os caras só colocam essas músicas aqui no rádio? Por que não colocam uma música melhor, né? Fica só colocando ou sertanejo, ou pagode, ou aquele samba de sofrência, né, com a vibração super baixa. E aí eu pensei que é por conta que a pessoa, ela tá ali já na vibração baixa, ou lembrando de um ex, alguma coisa, e ela vai ouvir essa música, ela vai sentir mais vontade de beber, né? Então, com isso, a indústria de bebidas, aí, de bares, né, ela vai crescer muito. E eu percebi que isso aconteceu muito em São Paulo. A última vez que eu fui lá, a quantidade de adegas que tem lá, eu acho que tem mais adega do que escola em São Paulo. Então a indústria de bebidas, ela tá lucrando muito, não é só com aquelas pessoas que querem esquecer do ex, ela lucra também com aquelas pessoas do famoso sextou, né? O pessoal que fica doido para chegar logo a sexta-feira, para ela esquecer dos problemas dela e tomar uma. E também muitas pessoas que não têm o devido dinheiro para fazer uma atividade um pouco melhor, né? Eu percebi isso muito em São Paulo, que o pessoal tá muito sem lazer lá, né? Até porque não tem uma natureza, não tem um lugar assim bonito, até tem algumas pracinhas ou outra, mas não tem tanta coisa assim de lazer. Então o pessoal acaba indo naquele pensamento de massa, né? Que é ficar indo em adega, enchendo a cara ou se entorpecendo com droga. E aí nisso, quem acaba ganhando são os donos de adega, as indústrias aí de bebidas e também o tráfico, né, com o pessoal de drogas aí que fica usando. Aqui em Floripa também muito, né, o pessoal usa muito a verdinha aqui. Praticamente toda a casa que eu morei, eu sempre estou sentindo aquele cheiro da verdinha, porque o pessoal fica assim entorpecendo aí para esquecer dos problemas em vez de estar mudando a mentalidade. Então, galera, esse foi o resumo aí da Matrix brasileira. Falei de muita coisa aqui, entrei em assunto que eu nem estava planejando, né, como assunto ali da música sertaneja, mas eu falei de tudo aí, praticamente desde a CLT até as adegas, né, e mostrei aí como que a Matrix se aproveita para lucrar das pessoas de vibração baixa, tá? As pessoas de vibração baixa, elas são ideais para a Matrix, porque essa pessoa, ela vai consumir muito mais, tá? A pessoa que tem a vibração mais elevada, ela não vai ter essa necessidade de ficar consumindo e ficar fugindo da realidade, igual a maioria das pessoas do nível 2 de consciência tem. No meu caso, por exemplo, eu que estou com a vibração mais elevada, eu não tenho necessidade de ficar consumindo coisas toda hora comprando coisa. Eu também não tenho mais o medo, que é aquele medo de perder emprego, medo de faltar dinheiro, medo da inflação. Então, uma pessoa de vibração elevada, ela não tem como ser controlada pela Matrix, porque a Matrix ela controla as pessoas através do medo. Agora vamos falar o que a gente pode fazer para não ser controlado pela Matrix e para a gente começar a ter mais consciência das coisas e para a gente também melhorar e elevar a nossa vibração. Sentei aqui para a gente ver o pôr do sol, enquanto eu leio as anotações do que a gente vai fazer para elevar a vibração e não ser controlado aí totalmente pela Matrix. Primeira coisa, galera, aprender educação financeira, pelo menos o que é ativo e passivo, para não ficar preso na corrida dos ratos. A pessoa que ela entende pelo menos esse conceito aí do ativo e do passivo, ela vai começar a colocar o dinheiro dela mais em ativos e menos em passivos, tá? O ativo é aquilo que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, tá? Então, eu, por exemplo, eu fiz isso, eu coloquei meu dinheiro em investimentos,
para quando eu saísse da CLT, eu tinha esses investimentos e eu tinha também os meus projetos que eram ativos, né, que estavam me dando dinheiro. Quando começou a me dar mais dinheiro do que na CLT, aí sim eu saí da CLT, né? Eu poderia ter feito o contrário, não ter guardado, não ter investido nem nos meus projetos e nem ter guardado dinheiro. Poderia ter vivido só em adega ou usando entorpecente, como eu dei os exemplos ali, e aí seria o dinheiro totalmente desperdiçado em passivos, né? Ou seja, coisas que estão tirando o dinheiro da minha carteira e não estão me dando retorno. Então, aprender educação financeira é uma das dicas mais importantes. A segunda dica que eu coloquei ali, ó, é buscar outras fontes de renda, não ficar pensando só em CLT ou só em uma fonte de renda, e sim pensar em várias fontes de renda, não ficar presa só em uma. Outra coisa seria tirar a crença que foi implantada pela Rede Globo e pela igreja, de que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é do mal. Então, o que você pode fazer, que eu até anotei aqui, ó. Você pode usar a imaginação para imaginar o que faria de bom com o dinheiro, né? Até vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje eu recebi do meu site e eu acabei de mandar um dinheiro para minha mãe para ela comprar comida. Então, como que o dinheiro pode ser ruim se eu fiz uma coisa tão boa com o meu dinheiro, tá? Então, você tem que começar a pensar nisso, as coisas boas que você faria com o dinheiro. Então, não tem como o dinheiro ser ruim se você é uma pessoa boa. Outra coisa que eu coloquei ali é não romantizar a pobreza, nem ficar vendo coisas sobre pobreza. Eu até falei isso num vídeo que eu fiz sobre os memes, né? Do qual eu não estou vendo mais esses memes aí que fica falando de pobreza. Tudo que é de pobreza eu não vejo, sabe? Novela que tem pobre, ficar vendo essas brigas aí de pobre, esse monte de coisa aí. Tudo que for de pobre eu evito, tá? E eu recomendo que você faça o mesmo também. A próxima coisa é nunca pensar com um jeitinho brasileiro, e sim com o método ganha-ganha. O método ganha-ganha, ele é falado pelo Napoleão Hill e ele é falado disso também no livro A Ciência de Ficar Rico, no qual o universo é abundante, né? Olha só o tamanho desse universo aqui, né? Então a gente não precisa tirar o que é do outro para a gente conseguir. A gente tem a capacidade de ganhar por conta própria, sem precisar tirar de ninguém. Outra coisa é nunca pensar de forma vitimista, ficar pensando que as pessoas te devem algo. Ai, eu sou a vítima, ai, eu queria que alguém viesse me ajudar. Ninguém vai te ajudar, quem vai ajudar você vai ser você mesmo. Então começa se ajudando, elevando sua vibração, mudando sua mentalidade, e nunca com esse pensamento de vitimismo, tá? Porque o pensamento de vitimismo, ele tá numa vibração bem baixa, e a vibração baixa, ele vai atrair coisas de vibrações mais baixas ainda. E por último, que eu coloquei aqui em resumo, seria elevar sua vibração e ter crença de que você tem capacidade para fazer as coisas. Então, se você continuar acompanhando esse canal, você vai conseguir elevar muito mais a sua vibração. E eu recomendo que você veja esse vídeo aí para finalizar, tá? Que é esse vídeo sobre o merecimento.